Agora, falando do governo federal, eu queria trazer algo sobre o discurso de Lula, que disse e fez críticas ao porte e posse de armas de fogo. Durante a live do programa Conversa com o Presidente, ele disse que pessoas que andam armadas são covardes. Lula fazia ali uma fala sobre o acirramento político, brigas entre familiares e amigos motivadas por divergência política. E ao concluir o raciocínio, afirmou que pessoas que querem ter arma não querem fazer o bem e também fez uma crítica velada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai acompanhar o trecho e já botar para o nosso debate. Eu não quero ter arma dedicada para fazer bem. Se eu tiver brincada, é para me livrar de alguém. Tem gente que gosta de sair armado, mostrando que é poderoso. Não. Não é verdade. Você é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado. Esse é um tema que está pegando bastante fogo aqui no Brasil ainda, principalmente depois do decreto que foi colocado aí pelo governo federal, que traz essa restrição e que foi bastante criticado pelas pessoas que defendem o armamento aqui no Brasil. Vocês enxergam que, de fato, há uma generalização por parte de Lula ao chamar todo mundo de covarde ou, de fato, o presidente tem razão ao não incentivar o uso de armas no país, diante de tudo que é colocado pelo próprio governo federal como motivo para restringir, principalmente o aumento da criminalidade e da posse dessas armas por parte dos criminosos? Alan Gani. Evandro, uma generalização e uma generalização covarde do que ele falou. É um discurso covarde. Por quê? Porque é muito fácil, na situação dele, carregado de seguranças, fortemente armados, fazer esse tipo de discurso. Ele não sente na pele o que é viver numa grande cidade aonde a polícia, que faz um excelente trabalho, mas ela não é onipotente, ela não é onipresente e a gente está na mão de criminosos e a gente não tem nem o direito à defesa. Provavelmente o presidente Lula esqueceu as suas raízes enquanto era sindicalista, enquanto era uma pessoa comum e sabe o que é ser vítima da violência, que a violência prejudica principalmente, mas principalmente a população mais pobre. Não é o rico tem segurança, o rico blinda o carro. A população mais pobre pega ônibus, tá com o seu celular, é assaltada, tá no carro, batem no vidro, pode tomar um tiro na cabeça. Covarde esse tipo de discurso. Agora, Piperno, você acha que o presidente Lula não tem noção de como vive a população em geral ao dizer que covardes são aqueles que querem andar armados e que uma pessoa que anda armada provavelmente não queira praticar o bem? Claro que ele tem noção, afinal de contas, se existe alguém, algum político que conhece exatamente o dia a dia dessas populações mais pobres, é ele. Gani. Mas eu acho que ele esqueceu, ele se esbaldou tanto em ternos caríssimos, em hotéis de luxo, que ele, aliás, como diria o Mano Brown, volta pra base. Volta pra base. Ele se descolou da realidade, Piperno. O cidadão da base, ele não sai armado de casa. O cidadão da base não sai armado de casa porque o Estado não deixa. O quê? Porque o pai de família na favela morre de medo da filha ser pai de família responsável, ele sabe que adianta muito pouco, por exemplo, ele sair armado. Imagina você estar armado aqui enfim, na Avenida Paulista. Mas você vai lá e te assalta. Piperno, você vai pegar a tua arma... Piperno, você parte... Não, peraí, Piperno. Eu tô me defendendo. Segundo, se a gente está num estado onde está todo mundo armado, o bandido não sabe quem está armado e quem não está armado. Você tem um efeito dissuasão. Ele pensa duas vezes em assaltar, porque ele pode... Bom, eu vou assaltar aquele que está desarmado, mas pode ter um monte de gente armada. Pega o Texas, pega a Flórida, como é que é? Se tiver muita gente armada na rua, aí que o bandido assalta armado, porque ele assalta o cara e ainda leva a arma pro cidadão. Vitinho, pode colocar todo mundo na dividida aí pra gente acompanhar. Eu já fiz uma correlação. Países per capita mais armados, a violência é menor. Mas eu vou ser honesto. Eu fico imaginando a Noruega, deve ser todo mundo armado. Vamos pegar a Suíça, então, vamos pegar a Flórida, Estados Americanos, vamos pegar a Inglaterra. Entendeu? Então você... mas na média, tô falando na média. Você tem experiências bem-sucedidas de países que não estão armados e tem baixa violência. Você tem experiências bem-sucedidas de países armados e tem baixa violência. Tá lá numa fazenda, no interior do Mato Grosso, e tem uma arma guardado, é óbvio que aquilo é útil, porque é óbvio que ele está numa situação de muito mais risco do que o cidadão que está morando aqui no Jardins. Olha, antes de 1997,
era muito fácil ter uma arma aqui no Brasil e a violência era muito menor. A partir de 97 ficou infernal ter uma arma, isso ainda no governo Fernando Henrique. Depois de 2005, no tapetão, acabaram com o plebiscito que a população ganhou para a comercialização de armas e sabe o que aconteceu, Piperno? O PT ficou 13 anos no poder, a violência praticamente dobrou, né? 50 mil homicídios por ano. Então eu vou dar uma notícia muito ruim para você. Vai lá. Acho que você acha isso. Bom, diga, Piperno. Já faz uns 10 anos, por exemplo, que o número de homicídios ele tem caído, até porque as polícias estaduais têm trabalhado muito bem. Não, caiu no governo Bolsonaro. Não, caiu no... Vamos levantar essas estatísticas. Aqui no estado de São Paulo, o número de homicídios ele cai há muito tempo, desde os primeiros governos Alckmin. A gente está falando de 50 mil assassinatos por ano, estatística de guerra. Eu queria te ouvir também. Você estava levantando a mão aí durante o embate, eu esperei terminar para você poder falar. Sim, levantei para respeito das pessoas que estão no rádio. Se a gente fala todo mundo junto, eles não vão ouvir. Então eu peço a palavra levantando meu dedinho. Mas você sabe que eu, de novo, vou sempre nos dados. A primeira lei de desarmamento foi em 2003. E quando você avalia o resultado dessa hipotética melhora para a segurança, você não observa isso. A quantidade de homicídios foi crescendo, salvo quando temos uma boa intersecção entre o recurso público, polícias, federal, militar, guarda civil, metropolitano, que for, que fazem o trabalho delas. E aí vem, por que as polícias estão armadas? Porque elas têm que ter o mesmo poder de fogo de quem estão combatendo. Elas não podem dizer, senhor, com muito respeito, o senhor está detido, e o narcotraficante começa a atirar nela. Então é complicado. Agora, estou imaginando, e vou ser irônico na minha fala, que o próximo bandido que assaltar alguém vai falar, olha, de acordo com o presidente Lula, eu sou um covarde, eu tenho medo, mas aproveitando que sou um covarde, tenho medo e por isso estou armado, eu gostaria que o senhor me entregue todas as suas pertences, porque eu sou covarde, tenho medo, mas não sou idiota. O senhor não está armado, não tem medo, mas você é vítima da minha bandidagem. Então é uma questão meio estranha essa fala, e me parece desnecessária, e vou mais longe. Eu não sou a favor do armamento, mas eu defendo a liberdade de ter daquele que passou por uma experiência que possa colocar em risco a sua vida ou a vida da sua família e ele quer se sentir protegido. Piperno, você acha que essa análise do Segré foi crível em relação à ideia de Lula ou ao objetivo de Lula ao dizer o que ele disse? Primeiro, um governante responsável ele não vai estimular que as pessoas andem armadas. Segundo, o presidente não está dizendo que ninguém tem direito de ter arma. Então, a segunda emenda nos Estados Unidos que dá o direito à arma é uma constituição irresponsável. Não, não é uma constituição responsável. Eles entenderam, aliás, mais democrática eles entenderam do planeta, mais rica do planeta. Mas aí que está o negócio. Não é consenso. Há países, por exemplo, na Europa, são vários que não têm legislações iguais. Segunda coisa. O que o presidente está dizendo é o seguinte, o cidadão que circula armado, aí sim é um covarde. Por que eu tenho que vir trabalhar armado? É natural para se defender, Piperno. De que eu vou me defender na rua? Armado? Piperno, você tá louco? Você vive numa grande cidade, Isso, o sujeito vai lá e te aponta uma arma. Você vai lá procurar a sua, dá licença que eu vou achar a minha. Piperno. Gani, mas você consegue responder essa pergunta do Piperno? Por que o cidadão precisa andar armado na rua? Por exemplo, numa Avenida Paulista, de forma que ele poderia reagir? Para se defender. Veja, essa questão, Evandro, se a arma vai reduzir ou não a violência, o que eu queria complementar na minha frase anterior, é difícil a gente dizer porque existem N variáveis. Então o Piperno trouxe exemplo de países que não são armados, onde a população não é armada e a violência é baixa. Como eu trago aqui também exemplo de países onde são fortemente armados a população e a violência é baixa. Então é difícil a gente estabelecer, né, se vai diminuir ou não a violência. É a mesma coisa que comparar uma economia de um país com o outro. Cada uma tem as suas particularidades. Exatamente. Agora, o meu ponto é, o cidadão, ele tem o direito de se defender de bandidos fortemente armados. Por quê? Porque a polícia não é onipotente e ela não é onipresente. Piperno. O cidadão, por exemplo, para sua defesa em casa, no sítio, na fazenda, eu acho que ele tem o direito, sim, de ter lá uma arma. Sim, agora, tanto que não houve restrição para esse público. De circular armado. Até porque você imagina uma situação extrema. O cidadão vai lá e xinga o outro está armado.
E aí se ele resolve revidar com um tiro? Segré. Você sabe que me parece válido tudo? Desde que o narcotraficante também tenha a sua arma prendida. Porque senão isso vale para as pessoas de bem, que segundo o presidente não são tão de bem porque estão armadas, mas e os bandidos? É somente ir na comunidade. Como que fica isso? Se você desarma a pessoa de bem, mesmo que o presidente não interprete que o trabalhador é de bem, então pergunto, o que seria de bem? Um narcotraficante que anda armado, que rouba? Não tem lógica. Você tem que investir muito em segurança para que o narcotraficante seja desarmado, prendido, preso, e não fique a segurança da pessoa com um desparafusador, sei lá. Não dá para entender. Não é uma luta igual se o narcotráfico ou bandidagem está armada e o pessoa de bem não. O que você está rogando a Deus aí, Piperno, olhando para cima? Se um narcotraficante ele vai te assaltar aqui na Avenida Paulista, infelizmente ele vai ter todas as vantagens, estando você armado ou não, porque inclusive aquilo é a profissão dele. Se a população estivesse totalmente armada, eu não sei se ele faria isso. Ele faria isso e não se armaria muito mais. Não tenho certeza. Mas a sua ideia é o quê, Gani? Que estando armada a população, o criminoso se sentiria inibido para praticar o crime. Exatamente, porque hoje o bandido ele tem a certeza de que a população não vai reagir, nem quem ele está assaltando, porque está completamente desarmado, quem está ao redor dele também não vai reagir, e ele tem a certeza da impunidade do Estado, porque a polícia às vezes prende, a justiça solta, e ele ainda tem a certeza de que um bando de ONGs vão defender o direito dos bandidos. Mas é claro, já viu a ONG defender direito policial, Piperno? Olha o que aconteceu com essa policial da Rota. Dane-se o cara ter arma ou não, porque se vai entrar nesse circuito ONG... Mas está tudo interligado. Mas está tudo interligado. Porque a gente tem hoje toda uma política pública e toda uma cultura que é pró-bandido. Segré, pode concluir. Sim, queria comentar uma coisa. Eu sou contra o uso de armas. Eu perdi um amigo com 8 anos de idade por um acidente doméstico em uma casa que tinha uma arma. Então, isso me faz pensar que a arma claramente não é uma coisa boa. O problema é quando você tem uma luta desigual. O governo deveria estar muito mais preocupado em desarmar a população, em desarmar o narcotráfico, desarmar a bandidagem. E aí não seria necessário que as pessoas pensem em ter uma arma. Mas quando o governo não faz isso, então complica. Qual é o governo que não está preocupado em desarmar a criminalidade? Ele pode ser eficiente ou não nisso, mas é óbvio, todo governo tenta isso. O único governo que, de fato, a criminalidade teve um pouco de medo e houve uma redução expressiva no primeiro ano, Sérgio Moro era o ministro da Justiça, em 22% foi o Jair Bolsonaro. Os traficantes comemorando a vitória do Lula, o Piperno. Isso é uma bobagem. Não, bobagem não, basta ver as imagens. O traficante que tá... Basta ver as imagens. Tá, e as milícias comemorando o resultado do Bolsonaro, que, aliás, ganhou em região de milícia. Tá. Nem uma coisa, nem outra. Agora, eu quero dizer para você o seguinte. Hoje, né? A capa de um jornal, no UOL, na Folha de São Paulo, apontando o quê? O estado onde a polícia é mais letal é a Bahia. Governado pelo PT há muito tempo, um estado onde a polícia mais mata. E não estou elogiando isso, não. Eu estou dizendo que é um fato, é um dado estatístico. É no estado governado pelo PT onde a polícia mais mata. Gani. Então, como eu digo, existem outras variáveis que explicam a violência. Talvez porque a impunidade, a violência seja tão alta na Bahia, porque a impunidade ela é bastante elevada, porque as pessoas não vão para a prisão e talvez também porque essa população está desarmada. A polícia está matando. É a polícia, estou falando em polícia letal, é um dado estatístico, que inclusive muita gente à esquerda acha que o PT tem que tomar cuidado. Mas o que você está querendo dizer, Gani? Que uma ação maior da polícia indica que haja uma necessidade de ação maior, ou seja, mais criminalidade num lugar que levaria a uma ação maior da polícia militar? O que eu vejo é o seguinte... Que acaba resultando também em maior letalidade? Deixa eu explicar uma questão aqui, que esse argumento que o Piperno trouxe,
ele é bastante capcioso. Por quê? Né? Pelo seguinte, até então, e aí foi um experimento feito na cidade de Buenos Aires na década de 80, quando você fazia uma correlação entre número de policiais e violência, essa correlação dava positivo. Por quê? Porque lugares que tem mais violência vai ter mais ação policial. E aí você vai afirmar, então há uma causalidade. Se tem mais policial, leva a mais violência. Então você tinha que provar estatisticamente que isso era uma falácia. Aí teve um paper célebre que foi publicado na American Economic Review, aonde o economista, ele pegou um fato que foi isolado, que o aumento de número de policiais não teve nada a ver com a violência, e depois ele mediu o que aconteceria com a violência, que foi um atentado terrorista na cidade de Buenos Aires na década de 80. Você deve se recordar. O que aconteceu? Houve um aumento exógeno, que não tinha nada a ver com criminalidade do número de policiais. O que aconteceu com a criminalidade? Diminuiu. O mesmo vale, por exemplo, com 11 de setembro. Houve um aumento do policiamento na cidade de Nova York que não tinha nada a ver com criminalidade urbana, tinha a ver com terrorismo. Só que esse aumento de policiais reduziu a violência. Nosso capcioso Piperno, vou dar um tempo para você se explicar, então, depois dessa fala do Gani. O que acontece na Bahia não tem nenhuma relação com isso. Eu estou dizendo uma outra coisa, que a polícia da Bahia, que é governada pelo PT há 4 mandatos, a polícia da Bahia hoje é a mais letal do país. Isso é positivo ou não? Cada um que tira suas próprias conclusões. Mas isso... O que eu estou dizendo é que isso é um dado. A polícia de um governo de esquerda, ela é a mais letal. Segré está discordando também. Por quê, Segré? O que a polícia mata muita gente não é um mérito, não é um indicador de eficiência. Vamos mais longe, então vamos pegar a estatística. Eu não Das disse que 10 seja. cidades mais perigosas do Brasil, 5 estão na Bahia. Então o que tem a ver a polícia matando gente? A polícia deveria fazer o fator de prevenção de delitos, mapeamento de delitos para evitar ter que matar gente. Matar gente não é um mérito, Piperno. Não é uma Perfeita análise. Porque é o raciocínio que se aplica aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quando a polícia mata gente, não é para sair batendo palma, é para se avaliar se ela atuou corretamente ou não. Da mesma forma que a polícia baiana, quando mata gente, ela pode estar matando ou não por falta de preparo. Gani. Mas o que isso tem a ver com o direito da população ter arma ou não para se defender? Até porque eu volto num ponto, Piperno, a polícia ela não é onipotente, ela não é onipresente. O bandido hoje, ele tem a certeza de que a vítima não vai fazer nada. Tenho 30 segundos para você, Piperno. Não é o bandido hoje. O bandido, desde que existe bandido, ele age do mesmo jeito. Não. É óbvio. Ele vai lá, ele age fora da lei, acreditando que ele vai levar vantagem. Infelizmente. E o Estado está sempre correndo atrás. Então, por que mass shooting lá nos Estados Unidos geralmente são em lugares onde é proibido a arma? Porque ele tem certeza que ele vai conseguir fazer o que ele quer ali. Tem bandidagem lá em qualquer lugar.